Bem-vindos ao 11º dia da Maratona Bíblica e nós vamos ler hoje o capítulo 41. Vai falar sobre a interpretação de sonhos de José ao faraó. Versículo 1 diz: Passados 2 anos completos, faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. No rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e passavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasceram 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos a cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos e ele los interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído a meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Então lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José: Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à pista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de se terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi um sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoraram as espigas boas. Contei-los aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crastadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome assumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssimo. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e se ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento das cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Aí José se torna governador do Egito, versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhes pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Penaia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram os filhos de José, os quais lhe deu Azanate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todos os trabalhos e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Vamos ler agora o capítulo 42, que vai falar sobre os irmãos de José descendo ao Egito. Versículo 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: Para que não me suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador naquela época. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da nossa terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram
os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos do mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes perguntou. Lhe respondeu, nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um só homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis sem que o primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós e traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de Faraó sois espiões. E os meteu juntos em uma prisão 3 dias. Ao terceiro dia disse José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-me o vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não quisestes ouvir, pois vedes aí que se querem de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. E, retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam ao Egito, agora vai falar a partir do versículo 25. Ordenou José que eles enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram meu dinheiro para aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, nos tratou como espiões na terra. Dissemos-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filho de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-lhes o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vós, irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tendes-me privado de filhos. José, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse ao pai: Mate os meus 2 filhos. Se tu não tomar a trazer, traga-mo, e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43 vai falar sobre os irmãos de José descerem outra vez ao Egito. Versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra.
Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu fortemente, protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, senão se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhas outro irmão? Responderam ele: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhes segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requerirás. Se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso desta terra, dos sacos para mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes e pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tomai e levai-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aí José vai hospedar seus irmãos, versículo 15. Tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa: Leva estes homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar-nos nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo na casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Aí, meu senhor, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro no saco de cereal. Ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aquele homem à casa de José e lhes deu água. E eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos, então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinha em mãos, e prostrando-se perante ele até terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião, de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo,
de quem falaste, e acrescentou: Deus te conceda a graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Gênesis capítulo 44 vai falar sobre o estratagema de José para deter seus irmãos. Versículo 1 diz: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, por meio de qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e lhes falou estas palavras. Então lhes responderam: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento tornamos a trazer-te, desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: Seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será o meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco do mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Aí vai falar sobre a defesa de Judá, versículo 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhe José: Que é isto que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse José: Que responderemos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos teus servos: Tendes pai ou irmãos? E respondemos a meu senhor: Temos pai, já é velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então disseste a teus servos: Trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: O moço não pode deixar a casa, não pode deixar o pai, se deixar o pai, ele morrerá. Então disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido, o teu servo, meu pai, a ele repetido as palavras do meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos:
Não podemos descer mais se nosso irmão mais novo não for conosco. Desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: Sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou a mim, e eu disse: Certamente fui despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a alma estar ligada com a alma dele, vendo ele o moço não estar conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: Se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo do meu senhor, e o moço que suba com meus irmãos. Porque como subirei ao meu pai se o moço não for conosco, para que não veja o mal que o meu pai sobrevirá? Que Deus abençoe você. Até amanhã.